Muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à Conferência Anual do Plano Nacional de Leitura 2020. Este ano o tema é Presente, Futuro, Omnipresença da Leitura. Vai ser um dia grande, longo. Gostaríamos de vos convidar a estar connosco ao longo destas horas, até ao final da tarde de hoje. E vamos ter a sessão de abertura, neste momento, onde passa a palavra ao primeiro interveniente, o Dr. Guilherme de Oliveira Martins, administrador da Fundação Carlos Gulbenkian. Bom dia, professor. Muito bom dia. É para mim um grande gosto, uma saudação muito especial à doutora Elsa Conde, ao Sr. Secretário de Estado, o professor João Costa, a todos quantos nos ouvem, e dar nota, em nome da Fundação Carlos Gulbenkian, do grande gosto que temos em acolher mais uma vez a Conferência Anual do Plano Nacional de Leitura, em termos digitais, mas aproveitando, afinal, um instrumento importante que permite a comunicação neste momento, nesta circunstância em que temos de nos prevenir para combater a situação perante a qual nos encontramos. Naturalmente que a Fundação Carlos Gulbenkian acolheu desde o início, sempre com muito agrado, o Plano Nacional de Leitura. É uma história que, de algum modo, continua uma tradição assumida desde o início pela Fundação Carlos Gulbenkian, com as suas bibliotecas itinerantes, e eu recordo que é sempre com emoção, andando de norte a sul do país, encontrar pessoas que me dizem: comecei a ler nas bibliotecas itinerantes da Gulbenkian, naquelas carrinhas pão de forma que iam ao encontro das pessoas. Importância da leitura. Não há uma sociedade civilizada, não há uma cultura viva sem ler, sem podermos, afinal, transmitir conhecimento e favorecer a sabedoria. Nunca esqueço a afirmação do poeta T.S. Eliot, que nos diz quanto conhecimento perdemos na informação, quanta sabedoria perdemos no conhecimento. E a leitura leva-nos justamente a responder a esta questão. Não basta a informação, é indispensável passarmos da informação ao conhecimento e, simultaneamente, assegurar que o conhecimento nos conduz à sabedoria, à relação humana, à compreensão da relação humana e à compreensão de que as pessoas estão em primeiro lugar, estão no centro das novas preocupações. Hoje falar de leitura não é só falar do livro, é compreendermos a importância do livro ao lado de outros instrumentos. A cada passo nós estamos a corresponder a um desafio de uma mudança que Edgar Morin prefere referir como uma verdadeira metamorfose. De facto, a cultura, a humanitas do Cícero, ou a paideia dos gregos, representa a necessidade que temos de encontrar os melhores instrumentos para transmitir conhecimento e sabedoria. Temos de, afinal, poder ler a vida e ler o mundo. E falar desta leitura da vida e do mundo é compreender uma longuíssima história que vem desde os aedos gregos até ao digital, perante o qual nós nos encontramos e que, com esta pandemia, teve um desenvolvimento muito, muito significativo. O próprio facto de estarmos aqui a transmitir através de streaming
e a dialogar de algum modo através do streaming, isso representa naturalmente um instrumento de leitura perante o qual nos encontramos. O livro tem potencialidades extraordinárias, desde que se complemente com os outros instrumentos de que dispomos. Quando Hegel dizia que a sua oração matutina era ler o jornal, hoje, se Hegel fosse nosso contemporâneo, diria certamente que a sua oração matutina seria olhar para o seu iPad. Mas, por outro lado, ao falar de leitura, também temos a necessidade de, na aprendizagem, e aqui a escola, mas também a educação e formação ao longo da vida tem um papel muito importante, é ler, mas também aprender de cor. E o aprender de cor, esta palavra que nós dizemos de cor, par cœur, significa exatamente isso, aprender com o coração. E a leitura tem muito isso, tem muito essa aprendizagem que nos permite transmitir, assim como os aedos transmitiam a Ilíada ou a Odisseia através da via oral, nós não podemos esquecer que é um incentivo à leitura também, o aprender de cor e esse diálogo. Por fim, dizer que se há enormes potencialidades, há também cautelas que temos de ter em consideração. E uma delas significa, por exemplo, um instrumento com virtualidades indiscutíveis, que são as redes sociais, mas que não devem tornar-se fatores de fechamento, fatores de transmissão em circuito fechado. Não. A leitura significa exatamente isso. Significa viver, reviver, e durante o confinamento houve muitas pessoas que foram comunicando com quem fomos falando e que disseram que a forma de poder melhor responder a esta situação excepcional foi ler. Ler, ler mais. E muito bom trabalho, e desejo a todos, naturalmente, que esta conferência anual seja, mais uma vez, uma oportunidade para lançarmos o grande desafio de que ler é viver. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Guilherme de Oliveira Martins. É a vez do Dr. João Costa, Secretário de Estado Adjunto e da Educação. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado por me terem convidado mais uma vez, o PNL, para estar nesta conferência anual. Queria, em primeiro lugar, agradecer, na pessoa do professor Guilherme Oliveira Martins, este magnífico apoio que o PNL tem tido desde a sua criação e, como dizia, antes da sua criação, no estímulo à leitura, no estímulo a levar os livros a vários sítios, a vários lugares e, sobretudo, para criarmos uma sociedade que é muito mais leitora. Quero também agradecer à doutora Teresa Calçada, à doutora Elsa Conde, pelo trabalho que têm vindo a fazer no comissariado do Plano Nacional de Leitura. E, obviamente, agradecer também a presença de todos os oradores nos vários painéis e, de uma forma muito particular, a todos os participantes, sobretudo aos professores bibliotecários, que têm permitido que, em tempos de pandemia, não tenhamos a leitura confinada e se tenham desdobrado em atividades várias ao longo destes meses. Eu, quando a doutora Teresa Calçada me apresentou o tema da conferência deste ano, eu acho que não lhe disse isto, mas fiquei a pensar, quando temos esta omnipresença, isto é quase um desafio aos leitores para se tornarem uma espécie de divindade, é alguma deificação dos leitores, porque podíamos, se calhar, o tema do próximo ano é a omnisciência, depois a omnipotência, através da leitura. E isto leva-nos a pensar se é a leitura que é omnipresente ou se ela nos faz omnipresentes.
um dos lemas do Plano Nacional de Leitura 2027, é o ler em qualquer lugar. E nós não só, e no painel voltarei a isto, não só conseguimos ler em qualquer lugar, e é cada vez mais fácil fazê-lo em consequência das diferentes modalidades de leitura que temos hoje nas mãos, mas sobretudo nós conseguimos estar em qualquer lugar através da leitura. Conseguimos imaginar um dia sem ver nada, apenas por estar escrito. Conseguimos nós próprios viajar pelo mundo, por vários mundos, sem sair do mesmo lugar, mas aquilo que é mais difícil imaginar é um dia sem leitura, um dia em que não tenhamos qualquer contacto com a palavra, com as letras escritas. Portanto, obviamente, a esta omnipresença associa-se uma omnisciência, conscientes de quanto mais lemos, mais sabemos, e uma omnipotência associada a uma cidadania ativa, informada, esclarecida, e não reativa apenas a letras gordas que aparecem em vários sítios e que nos fazem ficar excluídos se não associarmos a esta presença por todo o lado, esta transformação da informação em conhecimento, para podermos, de facto, ter o poder de participar. Eu quase diria que nesta ligação, esta deificação do leitor, parece que só falta aqui a eternidade, que está no título, entre o presente e o futuro, mas há digamos, um antepassado dos linguistas, o filósofo, linguista e tradutor August Schlegel, que dizia: a literatura é a imortalidade da fala, e por isso parece que também conseguimos, através desta omnipresença, chegar à imortalidade. Nós quisemos lançar o PNL com novos e velhos eixos, fizemos em 2017, aprofundando uma relação com o currículo, com a aprendizagem da leitura, com o fomento do gosto pela leitura, introduzindo na sua missão a detecção precoce de dificuldades de leitura. De uma forma importante, o programa Ler Mais Qualifica, para pensarmos naqueles que são hoje adultos e que não se tornaram leitores mais cedo. Continuar e aprofundar os estudos que são feitos, e temos tido alguns já importantes, promovidos pelo PNL em várias parcerias, sobre hábitos de leitura, sobre as dificuldades de leitura, sobre as estratégias de aprendizagem da leitura, e incentivar muito a relação que temos com outros planos, com o Plano de Promoção de Sucesso Escolar, com o Plano Nacional das Artes, e, como sempre, ter esta parceria que não pode não existir entre o Plano Nacional de Leitura e a rede das bibliotecas escolares. Nos vários trabalhos que têm vindo a ser dinamizados pela rede, em particular a criação dos referenciais para aprender com a biblioteca escolar, na literacia digital, e no papel da biblioteca para o desenvolvimento do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, que, como sabemos, foi coordenado pelo professor Guilherme Oliveira Martins. Quisemos também investir na relação com o território, através da integração das autarquias locais na tutela partilhada do plano. É quase impossível não falar de pandemia nesta altura, e eu não quero alongar-me, mas apenas agradecer aqui a todos os professores que fizeram um trabalho imenso pelo Plano Nacional de Leitura para o acompanhamento às escolas neste tempo estranho. Um dos piores impactos da pandemia, que já era previsível, mas estamos a constatar neste momento, é o atraso no desenvolvimento dos que ainda estão a aprender a ler. Temos muitos alunos no segundo ano que não têm as competências esperadas de leitura no final, não atingiram no final do primeiro ano. E mesmo para os mais velhos, para muitos, o afastamento da escola foi também o afastamento dos livros. A pandemia alterou muito a nossa vida, e eu, como linguista, não consigo deixar de pensar na produtividade do novo vocabulário que se tornou, integrou as nossas palavras mais frequentes. Em janeiro não falávamos de assintomáticos, do coronavírus, do R, do álcool gel,
do distanciamento, e hoje parece que estas são palavras tão frequentes como pão, leite, queijo. Temos todos esta sensação de que estamos a viver numa espécie de distopia e às vezes apetece-nos esquecer isto tudo. Isto fez-me lembrar de umas palavras do Fernando Pessoa no livro Desassossego, quando diz que, e com isto penso que mergulhar num livro também nos faz esquecer momentaneamente desta distopia em que estamos. E Fernando Pessoa dizia: escrever é esquecer, a literatura é a maneira mais agradável de ignorar a vida. A música embala, as artes visuais animam, as artes vivas como a dança e o representar entretêm. A primeira, porém, afasta-se da vida por fazer dela um sono. As segundas não se afastam da vida, umas porque usam de fórmulas invisíveis e, portanto, vitais, outras porque vivem da mesma vida humana. Não é esse o caso da literatura. Essa simula a vida. Um romance é uma história do que nunca foi e um drama é um romance dado sem narrativa. Um poema é a expressão de ideias ou de sentimentos em linguagem que ninguém emprega, pois ninguém fala em verso. Portanto, com este poder da leitura, com a sua omnipresença, vamos aproveitar esta conferência para reforçarmos ainda mais o nosso conhecimento e as nossas práticas enquanto promotores de leitura que cada um de nós, leitor, quer ser e deve ser. Obrigado. Muito obrigada, Dr. João Costa. Doutora Elsa Conde, subcomissária do Plano Nacional de Leitura. Bom dia. Muito bom dia. Começo por cumprimentar os membros desta mesa de abertura, agradecer as suas palavras e também saudar todas as pessoas que hoje estão a assistir a esta conferência do Plano Nacional de Leitura. Agradecer à Fundação Carlos de Gulbenkian, que mais uma vez apoia esta conferência. Agradecer às bibliotecas municipais e aos coordenadores interconcelhios que estão em 4 salas no país a acompanhar especialmente esta conferência do Plano Nacional de Leitura, e agradecer também à Fundação La Caixa BPI, que pela 3ª vez dá o patrocínio exclusivo ao Prémio Ler Mais, que hoje será anunciado. Finalmente, agradecer a todos os oradores que vão participar ao longo do dia no programa desta conferência. Fazendo jus ao caráter único do período que vivemos e às suas implicações, resolvemos dar a esta 4ª conferência do Plano Nacional de Leitura o título A Omnipresença da Leitura. Faz tempo que a leitura atravessa um processo de mudança. A pandemia veio acelerá-lo e aprofundá-lo de uma forma que é por demais evidente. A vinculação da leitura a um tempo e a um lugar deram espaço a um acesso ubíquo aos textos que as práticas sociais e culturais expuseram em toda a sua riqueza, diversidade e complexidade, abrindo-se a outras linguagens, a outros contextos e a outros modos de consumo da arte, da literatura e dos livros. Podemos mesmo dizer que a cultura mediática se tornou, neste período, dominante. A comunicação tomou o lugar da informação sob a forma de um conteúdo híbrido em que coexistiram o físico e o virtual, o formal e o informal, o perene e o efêmero, o individual e o social, a erudição e o puro entretenimento. A conectividade permanente à rede consumou-se como uma necessidade e uma condição para estudar e aprender, para trabalhar e produzir, para nos recriarmos e nos divertirmos, alimentando a transição desta nova ecologia da leitura, da escrita e da oralidade e desafiando ainda mais as nossas capacidades de compreensão leitora e a nossa consciência crítica face às crescentes desigualdades e contradições do mundo que nos rodeia. Enquanto a vida ao longe entrava nas nossas casas pelos ecrãs da televisão, dos computadores e dos telemóveis, nas cidades e nos territórios,
escolas, bibliotecas, livrarias, museus, galerias, centros culturais, todos fechavam portas que, entretanto, se voltaram a abrir, mas com fortes restrições, como todos sabemos. Tal como eles, também o Plano Nacional de Leitura sentiu a necessidade, apesar das dificuldades, de se aproximar das pessoas e de se manter presente no seu dia-a-dia. Dia 19 de março, lançámos a rúbrica Anti-Quarentena de Leitura, continuada a partir de junho com a rúbrica Ler e Escrever à Distância. Mediante estas duas iniciativas, agregamos e divulgamos diariamente notícias, recursos, atividades, documentos, ideias acessíveis digitalmente e subordinadas aos mais variados temas. Reforçamos as nossas sugestões, recomendações e dicas de leitura disponíveis em livrarias online ou em acesso aberto. As plataformas digitais Ler e Pickle em construção, as boas práticas de leitura e escrita com recurso às tecnologias, os jogos, quizzes e desafios na app Ler Mais, no Instagram e nos média, a produção de vídeos formativos e o nosso clube de leitura Goodreads ganharam, nesta altura, uma importância acrescida. Aproveitamos também para moldar os nossos projetos e iniciativas existentes e a lançar, de modo a responderem melhor aos atuais desafios, reforçando a sua dimensão digital. Assim, surgiram 2 novos projetos, em gestação, Ler Mais Fácil e Livros Acessíveis, mais uma chamada do Plano Nacional de Leitura para a criação de clubes de leitura físicos e virtuais nas escolas, o CLE, uma nova configuração dos projetos de ciência e tecnologia que denominamos os 4 elementos e uma revista digital que lançaremos a seguir a esta conferência e que intitulamos Entre Ler. Procuramos, assim, minimizar aquilo que se afigurou como uma falha maior e que decorre da inexistência em Portugal de uma biblioteca digital acessível a todos, à semelhança da que existe em muitos outros países, onde esta se constituiu como um importante meio de manutenção do acesso ao livro e dos hábitos de leitura neste período de pandemia. Esta é, por isso, uma exigência para a qual teremos de encontrar uma resposta no futuro próximo. Leitura e escrita sempre se constituíram como um ato de resistência e de liberdade individual, de construção do conhecimento e de imaginação de mundos possíveis, atualmente mais indispensáveis do que nunca. É por isso que queremos e devemos, neste período de crise e de incógnita face ao presente e futuro, afirmar ainda com mais veemência o compromisso ético e moral do Estado de garantir a todos o direito à literacia, que hoje em dia é necessariamente da leitura mediática e digital e, sobretudo, independente de espaço e de tempo. Desejo a todos uma ótima conferência. Obrigado por estarem connosco. Obrigada, doutora Elsa Conde. Acho que agora vamos ter aqui um separador que nos irá anunciar o início da conferência da Omnipresença da Leitura. Bom dia mais uma vez, é a altura de retomarmos agora com a conferência, a Omnipresença da Leitura. Os nomes dos convidados, dos intervenientes já apareceram nos vossos ecrãs. Eu vou só lembrá-los: João Costa, Rui Vera Neri, Isabel Capelou Gil, Pedro Adão e Silva. A palavra é vossa agora. Eu passo a palavra ao Dr. João Costa mais uma vez. Bom dia. Muito obrigado novamente, bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar os meus colegas de painel. É um gosto
partilhar este momento de reflexão convosco, avisando já a todos os participantes que vai ser mais interessante ouvi-los a eles do que a mim. Portanto, é bom naquilo que é um efeito da memória, que é no final de um painel já não nos lembramos do que o primeiro disse. Portanto, isto estava mesmo bem organizado. Bom, eu, retomando aqui até a minha intervenção inicial, sobre este papel da omnipresença, e tendo em conta os especialistas que tenho aqui como meus colegas de painel, vou fazer aqui uma espécie de fusão das minhas duas vidas, enquanto político que estou e linguista que sou, nesta minha reflexão sobre o papel da leitura e sobre o que pode significar esta palavra omnipresença em algo que é talvez mais técnico e menos político, e dando aqui alguns dados que nós já conhecemos de algum tempo, mas que nem sempre são evidentes para todos, e que se cruzam muito com o papel da escola e dos sistemas educativos na criação de leitores. Vou tentar destacar aqui 3 ou 4 pontos sobre aquilo que torna a leitura omnipresente e aquilo de que precisamos para que a leitura se faça ainda mais omnipresente. O primeiro dado é, e nem sempre temos consciência disto, que a leitura, a partir do momento da sua automatização, torna-se um ato inconsciente, torna-se um reflexo de que não conseguimos fugir. Contrasta com outras coisas que aprendemos, mas a verdade é que se eu olhar para um outdoor na rua, não consigo escolher não ler a partir do momento em que olho para as palavras. Eu posso escolher não ouvir uma coisa porque tapa os ouvidos, mas é muito difícil, perante a presença da palavra, escolher não ler. E isto contrasta com outras aprendizagens que fazemos na vida, não é? Também me ensinaram a fazer abdominais e eu tendencialmente escolho não fazer, até porque não consigo, mas a partir do momento em que me ensinam a ler, eu já não consigo não ler. Portanto, há esta omnipresença da leitura também no nosso comportamento, nos nossos reflexos mais básicos. E por isso a leitura passa a integrar um comportamento que é inconsciente, mas que pode ser trabalhado para se tornar inconsciente e pode ser trabalhado para ser melhorado. Falar de presença é também falar da ausência. E nós temos ainda nas nossas escolas, também na população adulta, como referi há pouco, muitos não leitores. E quando nós pensamos nos não leitores, podemos ter 2 atitudes perante isto. Uma é irmos queixando, mas conformando progressivamente com o facto de termos jovens que não leem, crianças que não aprendem a ler bem, adultos que nunca se tornaram leitores, apesar de serem escolarizados, mas isto é apenas conformismo. Ou verificar, e penso que o Pedro Adão e Silva será capaz de referir isto mais à frente, não faço ideia, não o quero obrigar a referir nada, mas as correlações que tão bem conhecemos entre contexto socioeconómico das famílias, contexto socioeconómico dos encarregados de educação e aprendizagem, boa aprendizagem da leitura, um bom interesse pela leitura e o fomento de hábitos de leitura. E, portanto, nós temos aqui várias dimensões em que a leitura é ausente e, sendo ausente, faz-se e torna-se fator de exclusão. Isto pode acontecer por várias razões. Nas idades mais precoces, porque não leio rápido, e como não leio rapidamente, às vezes nem sequer decifro, ando ali a patinar na palavra, e quando chego ao final da leitura já perdi o contexto em que a palavra está inserida.
porque não compreendo o que leio, ou seja, não passo de uma mera decifração ou de uma leitura em voz alta que não se faz significado, que não permite uma interpretação. Ou porque não relaciono o que leio, pensando ainda em níveis de literacia mais avançadas. Não me basta apenas ler um determinado livro, um determinado texto, eu preciso de o relacionar com o meu conhecimento do mundo, com o conhecimento que adquiri noutras leituras. Ou até, ainda em fase mais avançada, porque tomo qualquer leitura como verdade. Há um dado muito inquietante do último PISA, que mostra que 9 em cada 10 alunos que constituíram a amostra do PISA, na literacia de leitura, não distinguem factos de opiniões. Também mostra que, tendencialmente, desistem de ler à primeira dificuldade que encontram. Por exemplo, na resposta a uma pergunta, assim que encontram uma palavra com maior dificuldade, já não leem o resto, desistem, e mostra também que, e isso também temos evidência disso das nossas provas nacionais, que os alunos desistem, que os alunos não leem os itens até ao fim, antes de começar a responder. Agora vamos transpor isto para o mundo das redes sociais, dos jornais, etc. Isto poderá dizer que temos jovens que, se não interviermos, vão ler apenas os títulos, não leem até ao fim, não sabem encontrar marcas linguísticas no texto que distingam o que é um texto de opinião do que uma notícia e, portanto, tornam-se muito mais permeáveis a este mundo de fake news, de manipulação através de um título, de um post, algures numa rede social, nesta leitura que está em todo o lugar e que às vezes não está tanto no próprio livro ou naquilo que se lê. Portanto, isto significa que todas estas dimensões têm de ser trabalhadas pela escola, desde a mera decifração até este pensamento crítico estimulado através da leitura. Há dimensões que são, deixem puxar a brasa à minha sardinha, são mais linguísticas. Eu tenho pistas textuais que me dizem quando é que um texto é um texto de factos ou um texto de opinião, até à promoção, desde muito cedo, do prazer associado a ler um livro até ao fim. Ou seja, aquilo que é importantíssimo para uma criança também é este sentimento de culminação no ato da leitura. Quando falamos de dificuldades, falamos também de várias dimensões, como, deixem-me trazer aqui uma preocupação que tenho já há muito tempo, até antes de estar nas funções em que estou, que é ver uma quase vulgarização e um crescimento todos os anos do número de disléxicos. E isto parece-me relativamente preocupante. Já tive a oportunidade de discutir isto em alguns congressos da área da terapia da fala e até com ex-alunos meus, porque demonstra sobretudo que nós precisamos de saber mais. Precisamos saber como identificar precocemente. Há investigação que se tem vindo a desenvolver para identificar marcadores clínicos o mais precocemente possível, ou seja, antes de começar a ler que outros sintomas de potencial para dislexia é que existem. E temos também necessidade de analisar, tendo em conta também o investimento que fazemos enquanto país na terapia da fala, qual está a ser a sua eficácia. Porque se eu invisto em acompanhamento a alunos quase desde o primeiro ano, não posso chegar ao 12º, na véspera de fazer exames, e subitamente explodir o número de disléxicos. Também perceber que dislexia é uma dificuldade da leitura. Portanto, às vezes, quando eu dizia que se vulgarizou, isto deve-se ao facto de haver às vezes a pessoa tropeça numa palavra e diz, estou disléxico, pois dislexia é leitura, não é fala.
a desortografia, que é a dificuldade na escrita. E mesmo dentro da dislexia nós temos tipos muito diferentes, desde uma dislexia que se manifesta por troca de letra, por migração e mistura entre palavras que estão adjacentes, por não ler palavras específicas ou parte das palavras, por proximidade visual, ou seja, leio uma palavra visualmente parecida em vez de ler a que lá está, ou aquilo que se chama a dislexia de superfície, o precisar de ler em voz alta para conseguir ler. Há dislexias seletivas só para vogais, apenas acesso ao significado, apenas no acesso ao significado da palavra e não na fluência, e portanto o que isto significa é que nós precisamos de saber muito mais para podermos apoiar nestas dificuldades. Também precisamos de fazer perguntas. O que é que determina a primeira aprendizagem? O que é que distingue o professor que consegue ensinar efetivamente a ler e simultaneamente fomentar o gosto pela leitura daqueles, porque às vezes temos fenómenos de turma e as provas de aferição têm mostrado isto, na mesma escola, turmas lado a lado, com perfis socioeconómicos idênticos e alguns no segundo ano estão a ler e outros não estão. Portanto, isto significa que há aqui também qualquer coisa que tem a ver com métodos e práticas. O Plano Nacional de Promoção de Sucesso Escolar, o Programa Nacional de Promoção de Sucesso Escolar, tem vindo a divulgar relatórios de práticas mais eficazes e mais efetivas, exatamente para podermos contagiar as escolas do país com estas dimensões. Também nos interessa muito entender quais são as melhores metodologias para contrariar os ciclos de pobreza que estão sempre associados à leitura. Nós sabemos, e ainda há pouco também um estudo feito pelo ISCTE e a pedido do PNL, mostra mais uma vez aquilo que já sabemos quando vemos os hábitos de leitura dos jovens. A ausência do livro em casa, a ausência da voz sobre o livro, ou seja, o não se falar sobre livros no meu contexto, são fortes preditores de maus desempenhos na leitura e de hábitos baixos de leitura. E volto à questão do conformismo, ou seja, que iniciativas é que devemos desenvolver para contrariar este estado de coisas. O programa Ler Mais Qualifica tenta chegar à população adulta, aos pais dos que estão nas escolas. E muitas tarefas têm vindo a ser desenvolvidas, quer no âmbito do plano, quer no âmbito das bibliotecas escolares, se relacionam com isto. A criação do grupo, de grupos de leitura, clubes de leitura, o deixar escolher é fundamental. Se calhar, nós os 4 membros do painel, 5, se nos puserem numa livraria, vamos todos para secções diferentes. E se calhar nós próprios, em dias diferentes, vamos para secções diferentes. Ora, fomentar o gosto da leitura não é compatível com o livro único, com o livro de uma lista fechada. E esse trabalho tem vindo a ser feito nas aprendizagens essenciais, também do português, de aumentar o leque de leituras e trabalhar como deve ser algo que está nos programas há muito tempo, que é o contrato de leitura. E um contrato de leitura passa por fazer sugestões, deixar os alunos escolherem, mas deixá-los escolher com liberdade. Um contrato de leitura não é dizer, estão aqui 2 livros que eu li e gostei, agora escolham um ou outro, porque eu posso ter à minha frente 10 que não querem nem um nem outro, mas querem aquele que já estão a ler em casa ou o outro que os podia interessar. Finalmente, e estou mesmo a acabar, para termos a leitura omnipresente, e eu sei que também um grande foco desta conferência, no seu tema, tem a ver também com o fomento da literacia digital e destas novas formas de leitura que nos vão aparecendo, mas há uma dimensão que o livro traz, que é a consciência de que nós precisamos, o livro em papel, que nós precisamos de dar tempo para a concentração, dar tempo para alguma desconexão e dar tempo para a tal leitura extensiva que tipicamente não acontece. Falava uma vez, salvo erro, foi o engenheiro Vaz Teixeira da Porto que me dizia que a redução de vendas
de livros se associa muito ao aparecimento das plataformas de séries na televisão. Ou seja, há muitos leitores que também gostam muito de ver séries e começam a ler menos porque se vão, não só continuando viciados nos livros, vão se viciando também em algumas séries e que isso baixa os índices de leitura. Isto, portanto, obriga-nos a ter um pensamento concertado sobre o que é ler em diferentes formatos, assistir a diferentes produtos culturais de uma forma que não prejudique a leitura. Temos a nossa Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, fomenta a cidadania através do fomento da literacia digital e da literacia de informação. Não há um pormenor neste momento, como já referi. Mesmo para terminar, sabemos que esta omnipresença não significa que lemos tudo de forma igual. Ler romances, bons romances, não é igual a ler o Diário da República. Eu só quando assumi funções de gestão na minha faculdade percebi que era bastante iliterato e se calhar mais feliz até à data, porque ler o Diário da República era uma nova competência. Agora, nestas funções, eu antes não lia os preâmbulos, agora escrevo-os, portanto, comecei a valorizar muito os preâmbulos do Diário da República. Ler hipertexto é diferente de ler texto. E para tudo isto precisamos de tempo e precisamos de uma ação dirigida. A escola tem aqui um papel insubstituível enquanto espaço de cultura, de arte, de acesso a níveis mais complexos de leitura, mas isto leva-me também a uma questão que refiro muitas vezes: nós precisamos de mais investigação na didática da leitura. Temos bastante investigação na didática da língua, temos menos investigação na didática, sobretudo da literatura. Porque é que lemos estes livros, como é que os lemos, como é que fazemos os alunos leitores. E isto será a estratégia para nos afastarmos do conformismo, porque infelizmente esta omnipresença ainda é ausência para muitos. A omnipresença, para além da deificação, é uma espécie de poder mágico, e eu lembro-me quando fizemos a Marcha da Leitura no Chiado, aqui há uns anos, a palavra de ordem era ler é poder. E é mesmo este poder mágico que nós queremos todos conquistar. Obrigado. Obrigada, que bons tópicos para estarmos aqui a pensar um pouco. Agradeço ao Dr. João Costa, passo a palavra ao professor Rui Vera Nery, de outra vez. Olá a todos, e a cumprimentar a nossa moderadora, os colegas de painel, o João, a Isabel, Pedro e todos os que estão a seguir-nos. Eu sou, em geral, como orador, um corredor entre o meio fundo e a maratona e, portanto, tenho dificuldade em encaixar-me nestes sprints curtos e, por uma questão de autodisciplina, fiz uma coisa que raras vezes faço, que é escrever um texto, para garantir que não vos maço até ser expulso pela moderadora, no uso dos seus poderes legítimos. Portanto, aqui vai. Segundo um estudo recente da socióloga Jeannie Doherty, em 2019, para uma população mundial de 7,71 bilhões de habitantes do planeta, havia 4,4 bilhões de utilizadores da internet. Cerca de 57% dessa população, verificando-se um crescimento de 9% deste número por comparação com o de 2018. Os utilizadores das redes sociais, por sua vez, eram cerca de 3,48 bilhões, ou seja, pouco menos de metade do índice da população. Por sua vez, o site Broadband Cheat Net indica-nos que o tempo de utilização média diária da internet tem vindo a crescer de forma exponencial nos últimos anos. Em 2013 era de 90 minutos por dia. Em 2016 já de 126 minutos. Em 2019 de 153 minutos diários. Representa quase 70% de subida em apenas 6 anos. Como suporte deste consumo crescente de informação é, evidentemente, a escrita e, por conseguinte, também a leitura, dir-se-ia que estamos perante uma demonstração evidente daquele que é o tema do nosso colóquio, a omnipresença da leitura. Estaríamos, assim, de facto, todos a ler cada vez mais, ano após ano. Estes dados globais podem, contudo, ser enganadores. Desde logo porque o estudo de Jeannie Doherty nos revela que deste uso maciço da internet em 2018,
52,2% era feito por telemóvel, um crescimento de cerca de 2% em relação ao ano anterior, e que tudo indica que esta tendência continua a acentuar-se a um ritmo cada vez mais acelerado nos próximos anos. Esta taxa de dedicação à leitura, aparentemente tão reconfortante nos totais absolutos, é, pois, feita de forma maioritária no pequeno ecrã de um dispositivo portátil, com todas as condicionantes que isso implica em termos da extensão e da própria natureza essencial do texto assim acessado. Vale a pena referir, além disso, que 58% dos acessos à internet nos telemóveis se fazem hoje através de comandos de voz, como os da sedutora Alexa, do iPhone, que se tornou na parceira íntima mais estável da vida de milhões de corações solitários, um pouco por todo o mundo, dispensando o recurso quer à escrita, quer à leitura, como veículos de comunicação. Mas mesmo que não tomemos em consideração esta tendência galopante para o crescimento da oralidade na utilização da grande rede mundial, a própria natureza da comunicação escrita na net tem características específicas que balizam de forma incontornável este processo. Das redes sociais, aquela que tradicionalmente permitia textos um pouco mais extensos, o Facebook, tem vindo a sofrer uma queda acentuada de utentes em favor do Twitter, cujas mensagens começaram por ter um limite de 140 caracteres, só recentemente alargado por um inesperado surto de liberalidade literária para o dobro, 280 caracteres, ou seja, qualquer coisa como 40 a 50 palavras, ou mais umas tantas se o redator tiver a preocupação de optar preferencialmente pelos monossílabos. O impacto destas limitações nas estratégias de escrita são evidentes. A proliferação das abreviaturas, que instauraram na prática um verdadeiro código iniciático de leitura, a simplificação da sintaxe sobre a forma de frases telegráficas que encadeiam palavras-chave nuas, muitas vezes sem interligação de formas verbais e desprovidas de qualquer qualificativo que as densifique ou matize, ou a simples substituição da palavra escrita por pictogramas standardizados, chamados emojis, capazes de sugerir um catálogo estereotipado de emoções básicas de fácil identificação. Em termos de funcionalidade imediata, o sistema cumpre, por certo, o propósito mais elementar da comunicação. Transmite com eficácia os registros básicos da relação interpessoal, o amor e o ódio, o desejo e a rejeição, a filiação tribal e o medo da diferença. Mas é inegável que o faz, por assim dizer, em baixa resolução, dificultando ao máximo, se não mesmo excluindo quase por completo, o pensamento complexo, a fundamentação da tese defendida ou a invalidação racional das teses contrárias. A comunicação pelas redes sociais tende a encorajar as afirmações peremptórias, as certezas absolutas, as fidelidades acríticas, as empatias e antipatias primárias, a exclusão efetiva do diálogo, da troca de ideias, da tolerância pelo pensamento divergente. A escala de reflexão das mensagens das redes sociais tende, afinal, a ser tão curta como o próprio texto em que se apoia. Não admira que o Twitter seja o veículo por excelência de Donald Trump. Quer isto dizer que a aparente omnipresença da leitura na aldeia global da internet, por estranha contradição, se traduz muitas vezes na negação tendencial na prática da promessa ilimitada de comunicação humana alargada que estava no seu propósito original. Bem vistas as coisas, a rede que nos deveria aproximar, afinal, em boa parte tem contribuído para nos afastar ainda mais uns dos outros. É evidente que a internet comporta, em contrapartida, um potencial extraordinário de acesso à informação, de partilha de conhecimento e de viabilização do debate de ideias a uma escala planetária inimaginável até finais do século XX. Seria demagógico, simplista e, com toda a franqueza, pouco inteligente, ignorar ou procurar esconder esta outra faceta virtuosa de um fenómeno que abriu portas a uma comunicação à escala global sem precedentes na história da humanidade. Se me é permitido um testemunho pessoal, todos os dias dou graças a Deus por ter à minha disposição no ecrã do meu computador milhares de fontes históricas preciosas que durante tantos anos só pude consultar em longas horas de transcrição à mão nos reservados de bibliotecas um pouco por todo o mundo. Mas seria igualmente ingênuo
e, sobretudo, perigoso não nos apercebermos dos riscos decorrentes do seu uso desregulado, da sua potencial manipulação por poderes e interesses contrários aos valores e princípios do bem-estar geral, e, muito em particular, da sua capacidade de cercear as virtualidades mais amplas e mais profundas desse instrumento fundamental de cidadania que pode e deve ser a leitura. Por esta leitura, escrevo com maiúscula inicial para a distinguir da mera decifragem básica de um texto simples, entendo o acesso a textos que propõem uma reflexão aprofundada sobre o universo e a condição humana, que questionem a realidade de forma crítica e fundamentada, que se defrontem com a complexidade da vida, dos indivíduos e das sociedades, com a ambição do conhecimento, mas com a humildade da dúvida. E isto remete-nos, inevitavelmente, para a função, que não é hoje única, mas continua a ser insubstituível, do livro como suporte central da leitura, independentemente do veículo físico ou digital em que possa assentar. Seja em papel ou em versão eletrónica, e para lá dos laços maiores ou menores de afeto intuitivo que cada um de nós possa estabelecer com cada um destes suportes, duvido que alguma vez um documento digital possa despertar aquele fetiche físico no cheiro do livro que nos fala Alberto Manguel, a passagem à escrita de um pensamento complexo, crítico, fundamentado, enraizado numa reflexão amadurecida, que desafia os limites da compreensão do leitor e abre novos horizontes de vivências e de percepções do mundo e da vida, permanece ligado essencialmente ao livro enquanto pilar incontornável de todas as culturas. E fala na sua dupla natureza de transmissor de um património de pensamento e de criação do passado e de veículo de reflexão e criatividade contemporâneas, ao mesmo tempo como um fator de continuidade e de ruptura, de identidade e de diversidade, de asserção e de debate, de sentimento e de razão. A negação do acesso à leitura continuada e ao seu potencial liberatório é, sem qualquer dúvida, uma das mais violentas armas da exclusão social. Nestas minhas breves palavras de introdução ao debate deste nosso colóquio do Plano Nacional de Leitura, seria esta, por conseguinte, a mensagem essencial que aqui gostaria de deixar, sem qualquer minimização, repito, da relevância das novas tecnologias de informação que tornam, afinal, possível esta nossa conversa. A da defesa do livro como alicerce fundamental da leitura, mas também a apologia de que este livro, também ele com maiúscula inicial, seja na realidade encarado como a multiplicidade dos livros, no plural concreto, como um cânon sempre aberto, em permanente construção e desconstrução, numa teia tão densa quanto possível de vozes e olhares diferentes, originais, dinâmicos, estimulantes, heterodoxos, provocatórios, de ontem e de hoje, que sejam outros tantos testemunhos da própria procura de sentido da nossa existência coletiva. A desejável omnipresença da leitura, que hoje aqui nos reúne, não pode deixar de ser também, a meu ver, a omnipresença do livro, quaisquer que sejam os seus suportes. Ou melhor, dos livros, na compreensão do mundo e na construção da cidadania democrática. Não como pilares de um saber estagnado e imutável, mas como agentes privilegiados de mudança e de progresso. É este o desafio que se nos coloca a todos. À família, à escola muito em particular e à nossa sociedade no seu conjunto. Dixit. Muito obrigada, professor Vieira Neri. Vamos todos ver se levamos este desafio a sério, não é? Professora Isabel Capelouro Gil, bom dia. Bom dia, cumprimentar todos os colegas que são intervenientes nesta mesa, o Sr. Secretário de Estado, o João, amigo de longa data, o Rui, o Pedro, Isabel, e agradecer também o convite às comissárias, à Teresa Calçada e à Elsa Conde, para estar aqui hoje, para falar de um tema que, enfim, que ultrapassa a temporalidade. Eu, nestes breves instantes, quero falar, sobretudo, quero-me focar na questão da antropologia da leitura e da leitura como uma prática de cocriação do humano.
no fundo, ligando àquilo que dizia o Dr. Guilherme de Oliveira Martins sobre ler como vida, não é? Como atividade vital, ler é viver, e também há pouco dizia-se, creio que foi o João que referiu que após o confinamento e o estado de emergência, uma das primeiras atividades dos negócios que se abriu foram as livrarias, justamente por essa dimensão de reconhecimento, procura e co-criação vital que o livro e que a prática de leitura representa. Há uma obra de um autor que faz parte, aliás, do PNL, o Bernhard Schlink, o Der Vorleser, o leitor, uma obra de 95, que exprime de forma magistral esta dimensão antropológica da leitura, com uma história, e porque as histórias, no fundo, são formas de mostrar, de explicitar, de dar a compreender, de explicar o mundo, como uma situação no pós-Segunda Guerra Mundial, a história de uma mulher que faz parte da máquina nazi, crescendo num ambiente de profunda fragilidade educacional, analfabeta, e o modo como a leitura, pelo seu amante e parceiro amoroso, depois, durante o período em que ela está confinada e é presa, não é? Portanto, como a literatura e como o ler se torna uma prática de sobrevivência. Não é? Noutros contextos temos a mesma experiência contada pelas vítimas dos campos de concentração nazis e não só noutros contextos totalitários. Portanto, o ler tem uma condição, ou melhor, é uma prática performativa, mais do que uma competência ligada à literacia, mas sobretudo como prática de cocriação antropológica do leitor e do mundo em simultâneo. A semana passada, na coluna que escreveu para o Expresso, José Tolentino Mendonça referia-se justamente ao livro como património cultural e antropológico, e do livro como entidade que cria o leitor. E parece-me importante realçar justamente a indissociabilidade destes três formantes, do objeto livro, da entidade ou do agente, o leitor, e da prática, a leitura, que se relacionam nesta lógica de cocriação. Portanto, o leitor não como uma entidade que existe autonomamente, como um agente que apropria o objeto, como se fosse uma espécie de sujeito cartesiano que sutura uma falha do conhecimento, mas, pelo contrário, olhar o livro também ele como entidade que nos interpela, que nos ataca, que constrói, ataca no sentido envolvente, não é? Que constrói o agente da leitura. Porque o humano, naturalmente, Isabel, não se define pela mera fisiologia, mas exige esta sociabilidade cultural. Diria que nos tornamos, através da emanação do livro, ativada na prática da leitura. Esta não é uma novidade, a antropologia literária com o Wolfgang Iser e a Escola de Constance tem vindo a dizê-lo há décadas, mas é importante salientar, eu creio que esta dimensão performativa da literatura, sensibilizando a comunidade para o facto de que a literatura não é obra, nem material, nem no sentido orgânico, que estava, aliás, sob ataque dos estruturalistas desde nos anos 60, portanto que a literatura não é nem a matéria, nem a obra, mas que se constitui pelo ato da leitura e pelas formas de leitura, que são formas também, digamos, de prestar atenção ao mundo. Portanto, diria que a leitura nesta acessão é diferente da competência técnica de juntar letras e formar palavras, porque implica uma dimensão de cocriação antropológica. E sabemos, falou também o João nisso, que uma literacia técnica
não contraria necessariamente a iliteracia funcional, que é um problema gravíssimo das nossas sociedades. Um exemplo maior nos Estados Unidos, onde 43% dos jovens adultos em situação de fragilidade social são, no fundo, também analfabetos funcionais. Portanto, ligando, no fundo, a questão dos contextos sociais frágeis, as fragilidades educativas que potenciam justamente pessoas que podem juntar as letras, mas que não são leitores, não é? E, portanto, a importância de todos nós que fazemos parte deste sistema da sociabilidade cultural em contribuirmos cada um nas nossas funções para a formação de leitores e não apenas de pessoas que sabem juntar palavras, ou seja, que têm competência técnica, mas não funcional. Portanto, aceitemos, olhar a leitura como uma prática antropológica que suporta a forma de estar do mundo, dos indivíduos e das sociedades, que gera espaços de compreensão. E esta prática pressupõe, em regra, em geral, a textualização ou a verbalização. É certo que eu estou a utilizar este termo em sentido lato e que ele hoje se aplica também a outras formas estéticas da música, a questão da leitura aplicada da música às artes plásticas e à dança. O Roland Barthes dizia justamente que toda a imagem, por exemplo, se quer verbalizar, o que implica que a nossa percepção do mundo se dá a conhecer pela textualização, que passa necessariamente pela mediação do signo linguístico, mas também é uma posição que é hoje também muito contestada por muitos críticos e autores, por exemplo, no campo da cultura visual, não é? Portanto, que devemos, de certa forma, separar-nos, ultrapassar esta metáfora, o simbolismo da verbalização e da textualização como forma de apropriar o mundo. A contestação desta abordagem textualizante e o crescimento de formas laterais de comunicação, visual, digital, gestual, suscita e suscitou o lamento de críticos como George Steiner de que o livro deixou de ser a forma primordial de relação com o mundo. E eu diria que o que está em causa, também em linha com o que o Rui disse há pouco, não é tanto uma alteração antropológica e cognitiva patente na substituição da leitura enquanto modo de prestar atenção, de compreender o mundo, mas uma alteração das plataformas de mediação. Portanto, ultrapassando de certa forma este posicionamento muito mais conservador de Steiner, a leitura e as plataformas de mediação têm vindo a evoluir ao longo de milhares de anos, desde as tabuinhas cuneiformes até a impressão, agora com os ecrãs, não é? Há uma metamorfose na forma como nós utilizamos, digamos, das plataformas sobre as quais assenta a escrita, mas a prática antropológica, digamos, que se tem vindo a adaptar e mantém-se como elemento essencial dessa autodefinição do ser humano na sua relação com o mundo. Continuamos, naturalmente, a encontrar no arquivo escrito inspiração para enquadrar o desconhecido, justamente na lógica daquilo que os antropólogos definem a nossa tentativa de compreender o imprevisto do encontro com algo que nos é radicalmente diferente, por exemplo, nas situações de primeiro contacto, não é? O imprevisto, o tentar lidar com essa estranheza, enquadra-se muitas vezes com a utilização comparativa de histórias, de narrativas do nosso acervo do passado para tentar entender esse imprevisto, não é? Portanto, os antropólogos falam do momento do imprévu que ativa o déjà vu das narrativas do passado. Durante o momento do 11 de setembro, por exemplo, a Associação Americana de Jornalistas escreve um manual sobre a forma como lidar com aquele evento e, no fundo, o apelo essencial era: temos de encontrar a história que nos permita lidar com este imprevisto. E estas histórias
foram histórias da história e do acervo cultural recente, digamos, do século XX dos Estados Unidos, que foram desde a narrativa de Pearl Harbor até a narrativa do Challenger. Era preciso encontrar um termo de comparação, uma história que pudesse enquadrar o desconhecido, não é? Um exemplo que eu quero utilizar e que acho interessante para finalizar é a missão da Apollo 8, em 1968, a primeira missão lunar, que observa a fotografia e fotografa o globo terrestre a partir do espaço. Dois dos astronautas que estavam na missão, Frank Borman e William Anders, são interpelados nessa passagem pelo controle terrestre em Houston para descrever o que estão a observar. E aquilo que lhes pedem de Houston é: pedimos-vos que façam uma descrição detalhada, como se fossem poetas, que encontrem as palavras, que poetizem no fundo aquilo que estão a encontrar. E assim foi, tentaram e conseguiram, descreveram a paisagem numa lógica quase do sublime romântico. E no final, quando Houston nos incitava a continuar, sem planeamento e sem terem acordado isto previamente, iniciaram, portanto, faltando-lhes já mais palavras, iniciaram a leitura do livro que tinham levado com eles, que era a Bíblia, os versículos iniciais do livro do Gênesis, portanto, um texto fundacional sobre a criação do mundo. Perante a abissal grandeza do desconhecido, aquele primeiro encontro com o globo, e a consciência da materialidade e também da finitude do globo terrestre, aquilo que os astronautas fazem é recorrer ao livro, a uma, podia ser outro, mas hoje em dia como uma narrativa de base antropológica ou cultural de decifração do mundo e que os ajudou justamente a enquadrar este desconhecido. É certo que hoje as plataformas mudaram e que nos mudaram também. Lemos mais em ecrã de tablet, em computador ou telemóvel, e isso certamente terá implicações naquilo que eu chamava há bocadinho as formas de prestar atenção. E também no tempo, no ritmo, na profundidade da absorção e da reflexão, como referia justamente o Rui Vieira Neri. Alterando-se a plataforma de mediação, altera-se a forma como penetramos o mundo. E há outros formantes ainda a afetar esta experiência de relação, que não são tecnológicas, mas que têm a ver com a vivência e as contradições do nosso mundo. São elas a violência da guerra, da exclusão social, da migração, da marginalização, as alterações que a mudança climática está a provocar à nossa casa comum e que provocam também uma pobreza de verbalização. O Walter Benjamin dizia isto justamente a propósito dos soldados que voltaram da Primeira Guerra Mundial. Portanto, esta experiência traumática da guerra limita-os na capacidade de formular o mundo e também de o entender e de o compreender. Hoje vivemos num contexto em que somos nós os privilegiados, apesar da Covid, nós os privilegiados na Europa, os que estamos aqui hoje a falar, mas que temos de ter consciência dos muitos que, devido à guerra, às dificuldades sociais, que são perseguidos, que chegam à Europa procurando uma nova vida, e que neste seu trauma da exclusão são também pobres na capacidade de representar, de trazer à consciência esta sua experiência e de a verbalizar. E nestes momentos de exaustão, que são de exaustão vital, a leitura, seja em suporte de papel ou digital, constitui verdadeiramente uma âncora, e aqui a educação fundamental, não é? Para tornar como, de facto, esta âncora vital para ajudar a quebrar o trauma, a suturar o vazio, ou como dizia Kafka, a suturar também e a quebrar o mar de gelo do desconcerto. Obrigada. Obrigada, professora Isabel, pelo elogio. Estava-me a lembrar há pouco tempo de um escritor que falava da premência. Não podemos esquecer os que neste momento estão a sofrer de muita premência e a convocá-los também desta maneira para este discurso, não sabemos muito bem como.
Apetece-me dizer olá, Houston, estamos longe, estamos virtualmente. Olá, Dr. Pedro Adão e Silva, bom dia, bem-vindo. Olá, bom dia a todos. Eu queria naturalmente começar por agradecer o convite à Teresa Calçada e saudar todos os meus colegas de painel e também as pessoas que naturalmente nos estão a acompanhar e não queria deixar uma nota, porque estamos a falar do livro e da omnipresença, e que se prende com o facto de não estarmos presentes. Eu sou bastante avesso a este formato e acho que há uma obrigação que temos, até no contexto da educação, é disso que estamos a falar, de dar sinais de presença e, portanto, devo dizer que me faz alguma confusão fazer uma conferência neste formato em que nem sequer os conferencistas estão no mesmo sítio. Acho que é um mau sinal que damos, sou sincero e não queria deixar de dizer isso, até porque quando fui convidado não me apercebi desse facto e acho que não há nada que justifique que não estejamos presentes. E essa desvalorização da presença não deixa de ter impactos e não deixa de ser um sinal que damos a todas as pessoas, nomeadamente à comunidade educativa. A segunda nota que eu queria deixar é que eu, de facto, não sou um especialista neste tema, nem sequer ao contrário do que o João Costa sugeriu, vou aqui recorrer à minha qualidade, que é, aliás, muito distante e vaga de sociólogo, e, portanto, não tenho nenhuma reflexão sociológica sobre este assunto, aliás, não tenho grande reflexão sociológica, não é isso que eu faço academicamente, e sou apenas um leitor. E, no fundo, é nessa qualidade de leitor que eu vou aqui dizer alguma coisa, sendo que também nunca fiz grande reflexão sobre a leitura, e, portanto, isto obrigou-me aqui a um esforço, e um pouco como o Rui Vieira Neri, a minha capacidade de conter-me quando falo não é assim muita, e, portanto, também tenho um texto mais ou menos escrito que vou seguir como forma de respeitar o tempo, e a primeira coisa que queria dizer é que esta ideia de omnipresença é, no fundo, a constatação de uma evidência. Hoje lê-se mais do que nunca, e a palavra escrita, como aliás vários dos intervenientes já chamaram a atenção, tem uma espécie de dom da ubiquidade. E o que eu queria aqui refletir era um pouco sobre as implicações que decorrem desta tendência, que corresponde a uma certa desvalorização das formas tradicionais, diria antigas, de leitura, orientadas para o livro e também para a literatura, e perceber se estas formas tradicionais são hoje complementadas por novas ou se estamos mesmo a assistir a um processo de substituição em larga escala do velho pelo novo. E isto é fundamental porque, se isso está a acontecer, eu julgo que a forma como atribuímos sentido às coisas, à realidade, pode bem também estar a alterar-se profundamente. E a este propósito eu vou aqui deixar reflexões sobre 3 dimensões, todas elas, aliás, em profunda mutação. Uma tem a ver com o tempo da leitura, uma segunda com a ideia de leitura como processo incremental de aprendizagem, e a terceira, também uma questão que já foi aqui aludida, sobre o próprio declínio do livro enquanto exemplo da decadência da intermediação. E, antes de mais, algumas asserções, a ideia que a palavra escrita está enraizada na cultura e, ao contrário do que acontece com a oralidade, que é quase por definição um exercício de dramatização muito dependente do contexto. Na escrita, a mensagem liberta-se e, no fundo, tem existência para além do momento e das suas circunstâncias, e por isso a mensagem fica inscrita. Foi através da palavra escrita que se fixou a linguagem, que se criou um diálogo intertemporal, talvez isto seja ainda mais importante, um diálogo entre o passado e o futuro. Aliás, o Albert Manguel diz que a leitura é um ritual de renascimento no qual asseguramos a imortalidade do passado. Se, aliás, pensarmos que parte importante da literatura, designadamente as epopeias épicas fundadoras, nas quais encontramos aquilo que é a atualidade das nossas raízes civilizacionais, pressupõem sempre um tempo, um percurso e uma espécie de revelação final de um território que até então era desconhecido. E hoje, pelo contrário, isso é uma transformação, a meu ver, com implicações profundas na nossa civilização, criou-se a ideia de que tudo é conhecido, ou talvez mais correto, de que podemos conhecer tudo num momento, através de uma pesquisa no Google ou de uma consulta da Wikipedia. E, na verdade, esta ideia de um presente em que se conhece tudo é um mecanismo para diminuir o papel da memória. E nisso é um mecanismo opressor,
e opressor porque esvazia aquilo que é o principal elemento que nos diferencia dos outros animais, a capacidade de nos recordarmos. Acho que era o Ortega y Gasset que dizia que o que separa o homem do orangotango é precisamente a memória. E esta desvalorização da memória transforma-se num risco que a Hannah Arendt, aliás, já identificou há 60 anos, que era uma crise da autoridade do passado. E a verdade é que não fora a escrita e de forma indissociável o exercício de ler, nós não existíamos enquanto comunidades de sentido e de pertença, e o livro é, ou foi, a ferramenta que conferiu sentido, que formou comunidades que partilham este chão comum e que se conectam ao longo do tempo. Do mesmo modo que não é possível nós desenvolvermos a expressão oral sem antes termos interiorizado a leitura, também não é possível escrever com fluência de raciocínio sem leitura. Eu já tinha pensado um pouco naquilo que ia dizer aqui, quando também este fim de semana li o texto do José Tolentino no Expresso e aproveitava aqui para dizer uma coisa que ele escreve no texto que me pareceu muito exata. A ideia de que a civilização que inventou o livro, tal como a conhecemos, inventou também as condições requeridas para a sua leitura e que essas nos moldaram antropologicamente durante séculos e constituem um património cultural que precisamos de conservar. Pois quem inventou o livro, inventou o silêncio da leitura, inventou essa forma íntima de temporalidade que torna o encontro com o livro indissociável do encontro connosco próprios. Inventou a atenção e a curiosidade, inventou um regime social onde a atividade intelectual era admitida, inventou o direito universal à alfabetização, inventou o indivíduo, a vida privada, inventou a confiança na consistência da linguagem e as bibliotecas, inventou os sistemas críticos e hermenêuticos que garantem não só a legibilidade dos livros, mas a compreensão do mundo. Inventou o humanismo, a liberdade de expressão, que é sempre inseparável da liberdade de ser. O livro acompanhou o nascimento e a expansão das línguas modernas do Ocidente e assistiu ao desenvolvimento das suas possibilidades expressivas. Fim de citação. Eu acrescentaria, de alguma forma, podemos dizer, tu és livro e sobre ti edificamos a nossa civilização. E a minha primeira nota curta é sobre o tempo da leitura. Uma das afirmações que nós ouvimos com frequência é esta ideia de substituição do livro por novos meios, a tal alteração, mudança nas plataformas de mediação. É verdade que o livro como conhecemos e essencialmente a sua valorização simbólica persistem, mas ao mesmo tempo há uma substituição em que o livro passa a ser ou coexistir com outras leituras mais democráticas e mais disseminadas e nesse sentido uma transformação positiva. Nós lemos em todo o lado e somos, isso é fundamental mesmo, muito mais aqueles que leem nos tablets, na televisão, nos telemóveis inteligentes, na publicidade, ou seja, nos ecrãs. Mas a verdade é que o livro está em declínio e talvez seja das evidências materiais mais exatas do mito da crise perpétua. E talvez com isso tenhamos consciência que o livro não é uma tecnologia irremovível, que ao longo dos séculos existiu. Só que ler um livro não é a mesma coisa que ler um texto no ecrã, da mesma forma que ir a um estádio de futebol não é a mesma coisa que ver um jogo na televisão ou um relato radiofónico, e o teatro é diferente do sistema. Aliás, é ainda o Alberto Manguel que nos recorda que a dramaturgia da oralidade, do vídeo, do YouTube, é uma dramaturgia da emoção instantânea, mas também do efêmero. E, de novo, esta questão da memória, porque há um tempo lento da leitura do livro que contraria o tempo rápido da leitura omnipresente. E nisso está a transformar-se numa espécie de reminiscência do passado, baseado num meio anacrónico, o livro, que é uma tecnologia velha, e as tecnologias velhas tendem a ser substituídas. Só que a reflexão é por natureza lenta, implica espera, contrasta com esta sensação de emergência, ela sim omnipresente, num momento em que a tolerância face ao tempo lento desapareceu. E se substituímos o livro, estamos também a substituir um modo de pensar e de aprender e conferir sentido, porque isto implica foco. A alternativa ao foco é um número infindável de eventos e distrações efêmeras. Mas há também um lado tátil de um objeto que permanece, até porque o conhecimento ganha com coragem material, física, com inscrição. O Caetano, numa canção que eu até, entretanto, percebi que já tem 20 anos, enquanto tratava os livros como apontando para a expansão do universo, capazes de lançar mundos no mundo, cantava depois: os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor tátil que votamos aos maços de cigarro, domá-los, cultivá-los em aquários, em estantes, gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los para fora das janelas, talvez isso nos livre de lançarmos-nos. Ou
seja, a experiência da leitura de um livro é distinta de todas as outras e desempenha funções singulares. Parafraseando o Caetano, oferece-nos mundos no mundo e até nos salva, livrando-nos de lançarmos para fora das janelas. Segundo ponto, a leitura como processo incremental de aprendizagem. Ler cansa e frustra, e o prazer tátil do livro até pode ser um sacrifício, da mesma forma que uma biblioteca, uma livraria, o João Costa falava disso, são espaços estranhos e território desconfortável para quem não está treinado na leitura. Ainda o Manguel dizia que o amor às bibliotecas, como a maioria dos amores, tem de ser aprendido, ou seja, não é a primeira vez que nós navegamos numa biblioteca. E uma hipótese que está muito disseminada é de que esta democratização da leitura, mesmo que não passando pela disseminação do livro, ou melhor dizendo, da literatura, é uma espécie de passo inicial, mas fundamental, para que depois sejamos capazes de nos orientarmos nas bibliotecas, para, no fundo, desenvolvermos hábitos de leitura e gosto pela leitura. Esta hipótese da leitura como construção, como aprendizagem, faz, a meu ver, todo o sentido. Mas a verdade é que não há aprendizagem sem esforço, e este processo só adquire sentido se for incremental, uma espécie de Lego, ao qual vamos acrescentando pequenas peças até que a construção acabe por ganhar forma. Mas se, pelo contrário, nos limitamos sempre de forma repetida e sistemática a colocar as primeiras peças e não construímos nada, na verdade não estamos a avançar nessa aprendizagem. Portanto, não há valorização da leitura sem valorização do livro e da literatura. Eu, mais ou menos, quando a Teresa Calçada me falou desta conferência, cruzei-me com uma entrevista na revista do Expresso, este verão, de uma professora de português, que era, aliás, apresentada como o exemplo da professora de português no contexto das aulas à distância, naquilo que foi a experiência traumática do último período do ano passado, e é-lhe feita uma pergunta que é: o que anda a ler? E a professora de português, apresentada como exemplo da professora no contexto da pandemia, respondeu, aliás, com alguma candura, e passo a citar: leituras, não sou uma leitora. Nunca fui muito ler livros, mas sempre adorei tê-los. Eu pergunto: querem exemplo mais sintomático da desvalorização da leitura de livros e da literatura? O que me leva ao meu último ponto, o declínio do livro como decadência da intermediação. Talvez uma das transformações sociais mais profundas no momento atual é a desvalorização simbólica de todas as instâncias de intermediação. O populismo, que é um conceito que passou a ser mobilizado com um sentido muito lato e também muito indeterminado, na verdade pode ser descrito em importante medida como uma interpretação das nossas sociedades como estando divididas irremediavelmente entre dois grupos, nós e eles. Um nós desprovido de recursos de poder e um eles que capturaram o bem comum. Esta nova clivagem, eu acho que isso é que é fundamental para esta discussão sobre o livro e a leitura, é que esta nova clivagem está associada à perda de relevância das instituições de intermediação. Sejam as que medeiam a nossa relação com a informação, o declínio dos mídias tradicionais, a sua substituição pelo acesso aparentemente direto à informação e à opinião nas redes sociais, sejam as instituições políticas formais, nos casos que estão em processo de deslegitimação, noutros, não menos relevante, de dessacralização, seja ainda todas as formas de autoridade ligadas ao conhecimento. Todos sabem tudo e a opinião passou a ser radicalmente democrática. Não vejo que isto seja, por si só, positivo. E é neste quadro que eu acho que deve ser visto o declínio do livro, mesmo num contexto de expansão ou omnipresença da leitura. Na verdade, é mais uma forma de declínio da intermediação, de anti-intelectualismo e uma reinvenção do analfabetismo. Até porque convém ter presente que os livros e a leitura sabem sempre infinitamente mais do que nós, o que deveria servir para reforçar a nossa humildade. O tempo da leitura como realidade incompatível com o ritmo da contemporaneidade, a leitura desafiada pelas ferramentas de hoje e o declínio da leitura como processo incremental da aprendizagem e também o declínio do livro enquanto manifestação da decadência da intermediação. Não são propriamente três tendências positivas, eu acho que pelo contrário fazem regressar, e eu que sou cético em relação a todas as metáforas da crise perpétua, acho que há momentos em que estamos mesmo a viver manifestações dessa ideia. E a minha pergunta é: que fazer perante elas? O que podemos fazer para valorizar o extraordinário património que é o livro? Eu termino num registro bastante pessimista, que infelizmente não tenho nenhuma resposta. Muito obrigado.
se estas 4 intervenções tivessem sido um livro, tê-lo-ia enchido de sublinhados e de notas, não foi, mas ficam registados os vossos pensamentos muito instigantes. Quero agradecer ao Dr. João Costa, quero agradecer ao professor Vieira Néria, ao professor Isabel Capela Gil, ao Dr. Pedro Adão e Silva, e chegou a hora de chamarmos público a esta conversa. Eu vou chamar a Biblioteca da Almada, a Biblioteca de Braga, Beja e Pombal. Começamos por Almada, onde está, tenho aqui uma cábula, onde está a porta-voz de Fernanda Eunice Figueiredo. É assim, não é? Bom dia, Fernanda. Olá, bom dia a todos. Começo por felicitar esta iniciativa, todos os intervenientes pela riqueza das suas abordagens, como é evidente, e agradecer o convite. 2 minutos é muito pouquinho, não é? Para podermos aqui fazer alguma síntese, digamos assim, mas vou tentar o meu melhor em relação ao que foi dito. Por um lado, referir que a leitura é considerada efetivamente algo que nos define como seres humanos e como participantes de um coletivo, e esse coletivo, ao longo de toda a nossa existência, tem marcado a nossa cultura e a nossa relação com o mundo. Algumas notas que eu tirei, nomeadamente a leitura ser um pilar transformador, um pilar que nos traz um património de passado e nos ajuda a construir o futuro. A questão importante também da leitura como acesso a uma multiplicidade de livros, portanto, também esse alargamento da visão da leitura, que não se concentra só num tipo de leitura ou num tipo de livro. A leitura como a compreensão do mundo e a cidadania participada que ela nos permite, e, portanto, um instrumento que nos ajuda a contribuir para a mudança e para o progresso. Particularmente aqui um destaque a esta dimensão antropológica que foi falada. Ler é viver, ler é uma atividade vital, e essa consciência nem sempre existe no nosso trabalho, muitas vezes ao nível quer das bibliotecas, por exemplo, quer da escola, e é de facto essa intervenção que colocou-nos aqui, essa dimensão antropológica que nos fala de nós como histórias, e como as histórias sendo uma construção à qual nós não podemos deixar de estar implicados. Portanto, nós somos as histórias, e as histórias fazem-nos como seres humanos. Também é importante a questão da iliteracia funcional, é também um aspecto importante. A leitura só, saber ler e decifrar os símbolos não é o suficiente, porque precisamos de facto de trabalhar os contextos sociais mais frágeis, precisamos de efetivamente poder chegar a muitos dos nossos públicos e dos nossos cidadãos nas várias frentes do nosso trabalho, para que efetivamente a leitura seja caminho para ser uma leitura mais exaustiva, para ser uma leitura que ajude de facto a lidar com o imprevisto, com o desconhecido, com aquilo que não sabemos explicar.
E isso é extremamente importante e pode ser apaziguador e pode ser, de facto, bastante importante em fases como a que nós atravessamos de uma evidente crise e efetivamente de uma grande discussão que há sobre o livro e as outras plataformas de mediação. Esta questão da mediação também sublinhamos, achamos aqui também, penso que todos os participantes tivemos pouco tempo para podermos aqui falar em conjunto, mas a mediação, as instâncias da mediação, teríamos que ter também alguma atenção e, portanto, também destacamos essa vertente dos mediadores, ter esta noção de que podemos conhecer tudo no momento. É verdade que esta pressa ou esta nossa vivência evidencia, como foi dito, uma certa desvalorização da memória e portanto, deveremos trabalhar no sentido de também ter consciência disso e colocar a leitura, a escrita e o livro no combate a esta desvalorização da memória. Por outro lado, sublinhar que o livro, como foi dito, é um encontro conosco, é um encontro. Doutora Fernanda, peço desculpa, creio que temos que passar a Beja. É um encontro connosco e com a nossa própria existência. E só por isso, e porque nós existimos neste mundo, compete-nos de facto fazer alguma coisa para que o livro e a leitura permaneçam como uma opção de vida. Obrigada. Passamos então à Biblioteca Municipal de Beja, onde está a Biblioteca José Saramago, onde está a porta-voz da Fátima Bozinho. Bom dia, Fátima. Olá, bom dia. Em nome dos presentes aqui na sala, na Biblioteca Municipal de Beja, apetece-nos dizer um pouco, pegando nas palavras da doutora Isabel Gil, olá Wilson, aqui Beja. Portanto, cumprimentamos todos os participantes neste painel, escutámos atentamente as suas palavras, pegando também nas palavras no professor Rui Vieira Neri. Tenho que dizer que a internet é tão importante que nós tivemos aqui uma falha momentânea e perdemos aqui um bocadinho das suas magníficas palavras, por isso pedimos desculpa, mas tenho aqui um comentário em jeito de síntese de todos os participantes. E uma questão final que é dirigida a todos os participantes deste painel. Ora, se é do conhecimento de todos que há alunos de segundo ano que ainda não conseguem ler, que é um problema que nos aflige a todos, que há turmas de não leitores no 10º ano, se há jovens do 3º ciclo e secundário cujos pais não lhes contaram nunca uma história, nunca lhes leram uma história ao deitar, por exemplo, que a resistência à leitura e à escrita é enorme e todos nós constatamos isso. Que os projetos, os planos, as iniciativas, a motivação e o apoio à leitura têm-se multiplicado ao longo dos anos, quer seja pelo Plano Nacional de Leitura, quer seja pela rede de bibliotecas escolares, e todos nós constatamos a sua importância. O que é que não está a resultar? Porquê? Que outras estratégias introduzir, já que é urgente saber ler para gostar de ler, para gostar de escrever, para saber falar em público e para se ser cidadão completo. No fundo, esta é a questão que deixamos aqui, em nome dos participantes aqui na Biblioteca Municipal de Beja, e deixamos os nossos cumprimentos a todos. Obrigada. Sim, se puderem responder agora, agradecíamos, estamos aqui à espera. Alguém quer avançar? Bom, eu posso... O que é que não está a resultar? Bom, eu posso, se calhar, dar só aqui um toque, se a Isabel me permitir. Nós já temos muitas evidências de, por vezes, o que é que falha, não é? Temos evidências em termos de metodologias da aprendizagem da leitura,
temos evidências de metodologias, como eu referia, a propósito dos contratos de leitura. Foram produzidos muitos materiais de apoio, por exemplo, no Programa Nacional do Ensino Português, no PNEP, que continuam disponíveis para todos os professores. Mas há uma coisa que eu penso que é um bocadinho mais estrutural e tenho chamado a atenção para isso até em conferências internacionais de responsáveis políticos pela educação. Nós temos tido praticamente sempre o desenho curricular e até a formação de professores, a formação inicial de professores, assente em dois princípios que me parecem errados, que é ou projetamos e formamos para o aluno ideal, e sendo ideal não existe, ou para o único que não está na sala de aula, que é o aluno médio, a média dos outros todos, é o único que não está lá. Infelizmente, no mundo e também em Portugal, a maioria não são os alunos, a maioria não é constituída pelos alunos que têm todas as condições para se ingrar. A maioria é constituída por alunos com dificuldades, por vezes com falta de estímulo em casa, etc. E por isso a escola tem, e nós ao juntar política curricular com política de inclusão, é isso que estamos a tentar induzir, a escola tem de ser um lugar que responda em primeiro lugar àqueles que só leem na escola. E não àqueles que até aprendem, como eu às vezes digo na brincadeira, apesar da escola. E isto convoca-nos para um trabalho que eu acho que é fundamental, que é, às vezes, termos um contacto com experiências de países com níveis muito baixos de literacia ou experiências de ensino em contextos muito adversos. Tive há pouco tempo a oportunidade de contactar com professores com muito sucesso que estão a ensinar em campos de refugiados e perceber como é que eles conseguem, o que é que eles estão a fazer para conseguir. Obrigada, Dr. João Costa. Vamos passar agora a Braga, à Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, à porta-voz Aida Alves. Bom dia. Muito bom dia a todos. Estão a ouvir-me? Desta linda cidade de Braga, a cidade dos arcebispos, com mais de 2000 anos de história, temos o prazer de comunicar convosco nesta sala de visualização. Neste auditório estão cerca de 20 pessoas que, entretanto, têm-nos lançado várias questões, vários pensamentos. Dir-se-ia que neste auditório temos uma nuvem de palavras, de ideias, de pensamentos que estão aqui de alguma forma a sobrevoar nas nossas cabeças neste ambiente. Com certeza não vai ajudar a mudar a história da nossa vida, nem da cidade, mas, contudo, vai-lhes dar muito sentido e muita força de ação depois desta conferência. Muitos parabéns ao painel, muitos parabéns ao Plano Nacional de Leitura por desenvolver mais um ano esta iniciativa que julgamos todos de muito interesse. Aqui uma reflexão da nossa plateia, onde apelam para dizer-vos que há necessidade de todos juntos pensarmos em estratégias de promoção de leitura para os não leitores, articulando com públicos-alvo diferentes, definindo com muita objetividade e clareza também o papel de todas as bibliotecas, quer escolares, quer públicas, quer universitárias, na dita reinvenção do analfabetismo. Outra questão que eu coloco, exatamente também, e porque me disseram que eu só deveria colocar uma questão, o formato condiciona a leitura extensiva e a profundidade? Obrigada. Eu não esgotei os meus 2 minutos, mas pediram muita síntese e eu gosto de cumprir o tempo. Eu julgo que a nossa
Parece a Isabel Lucas está congelada, mas o Rui quer falar, portanto, Rui, avança. Exato. Posso? Posso, já tenho microfone. Não, eu queria juntar a pergunta da colega Aida Alves à anterior. Quer dizer, a escola não faz milagres. Uma escola numa sociedade de exclusão não é um instrumento suficiente para compensar essa exclusão. E, portanto, a montante da escola, há um trabalho que todos nós temos que fazer na esfera cívica de transformação social que permite depois o melhor funcionamento da escola, não é? Agora, a escola pode ser um agente de mudança e pode e deve ser um agente de mudança. E uma coisa que me preocupa, e digamos que o que eu tenho visto, digamos, nas normativas do Ministério da Educação é muito positivo nesse sentido, mas não é essa a percepção que se tem muitas vezes no terreno, é uma desvalorização, por exemplo, da literatura como um instrumento de formação na escola. Portanto, uma espécie de seguidismo em relação ao que seria a expectativa média do aluno, o que é um instrumento de exclusão terrível, porque significa que uma criança que vem de uma família com hábitos de consumos culturais que passaram à criança em casa, está numa situação de privilégio absoluto em relação a uma família que vem, como o João Costa expunha, de um meio completamente carente, em que não há consumos culturais, em que não há estímulo às práticas culturais, portanto, acaba por se confirmar aquele velho ditado reacionário de que o berço não dá, a escola não empresta, não é? Portanto, temos certamente que encontrar estratégias de estímulo ao gosto pela leitura para defender o gosto pela leitura, para defender o prazer do texto, faço homenagem ao Sr. Bart, mas quer dizer, a escola não pode abdicar dessa ideia do estímulo pelo gosto da leitura. E se quisermos, agora dizer uma coisa completamente incorreta do ponto de vista político, da grande literatura. Grande literatura no sentido daquela que demonstrou que tem respostas a dar ao presente e aquela que a cada momento está a ser criada com respostas ao presente. Portanto, eu acho que esse é o grande desafio. Como eu digo, tudo o que eu tenho visto das normativas do Ministério encoraja isto no bom sentido, mas a percepção, muitas vezes no terreno, é de uma espécie de desistência que eu acho que é muito injusta para com os estudantes que são vítimas primeiras desta situação de exclusão. A Isabel está a levantar a mão. Acho que a Isabel também tem coisas a acrescentar mais interessantes que eu. Ok. Muito bem, só muito brevemente dizer duas coisas em complemento e que uma delas pega com uma coisa que o Pedro disse há pouco, que é a questão da qualidade da intermediação. Nós somos todos intermediários neste processo, o papel importantíssimo da escola, mas dizer que esta percepção de... também não gosto muito de utilizar a expressão crise, mas no fundo alguma decadência das práticas de leitura, claro que são gravíssimas, desde logo no início da escolaridade e que se alargando a todo o ciclo, inclusivamente também de forma muito forte na universidade, não é um processo novo. Eu recordo há 30 anos, quando entrei na Faculdade de Letras, era famosa uma história do professor Mário Dionísio, num dos exames ad hoc, de um estudante que se candidatou ao curso de literatura portuguesa, e quando o professor Mário Dionísio lhe pergunta, então diga-me lá, o que é que leu nas férias, para começarmos aqui a falar, enfim, para o pôr um pouco mais à vontade, e a resposta do candidato foi: senhor professor, sabe, eu ler propriamente não gosto, mas ia fazer o curso de literatura. Portanto, esta questão da professora de português
é uma coisa de longa duração que não se vai combater certamente só com medidas de curto prazo instrumentais. O reforço da escola é absolutamente essencial, mas também a educação dos pais, a educação da sociedade e a utilização, eu diria, dos mídia e das plataformas visuais em que as crianças e os jovens têm um acesso e aos quais têm uma adesão quase empática, no fundo cooptá-las para repensar de forma renovada a importância e o interesse pela leitura. Eu creio que estamos num momento em que todos nós, nos vários níveis, desde os bibliotecários aos professores, aos decisores políticos, as fundações, os mídia, temos que utilizar práticas distintas, mas obrigada. Vamos muito brevemente passar à Biblioteca Municipal de Pombal. Está lá o Nelson Pedrosa. Nelson, peço que seja por favor. Sim. Olá, muito bom dia. Começo por endereçar uma palavra de agradecimento ao PNL por nos ter permitido participar na conferência Presente e Futuro. Não, está. Peço desculpa. Presente e Futuro, a omnipresença da leitura, este ano com características diferentes, mas mantendo a proximidade, apesar do necessário distanciamento físico. Também uma palavra especial ao nosso fantástico painel, que teve intervenções fantásticas e que nos encheu bastante aqui o nosso coração. Atrás de mim está uma plateia que também tem acompanhado e tem feito algumas questões que, devido ao adiantado da hora, não iremos apresentar, mas atendendo ao que nos foi apresentado durante a manhã de hoje, consideramos importante começar por dizer que, mais do que uma forma de processar a linguagem, a leitura assume-se como uma importante ferramenta de literacia, da qual podemos interpretar e compreender o contexto em que vivemos. Ler envolve uma multiplicidade de processos que muitas vezes começam por um estímulo visual e terminam com a compreensão de um texto. Ler é aprender, ler é criar emoções, ler é interagir, ler é comunicar. Deparamos todos os dias com símbolos que, inconscientemente ou de uma forma deliberada, vamos interpretando e através dos quais construímos a nossa realidade. A leitura revela-se como algo inato, desprovida de intenção. É a leitura que permite conhecermos e conhecer o outro. A leitura é a base da construção de uma cidadania ativa, responsável e capaz de fazer a diferença numa sociedade de desafios e novas oportunidades. Creio que, face àquilo que foi referido, vivemos num tempo em que, tão importante quanto ler, é parar para ouvir ler e para interpretar aquilo que lemos. E, de forma também não alongar muito mais, porque já vamos avançados no tempo, terminamos com a leitura de uma citação retirada do livro Uma História de Leitura, de Alberto Manguel. Todos lemos a nós e ao mundo à nossa volta para vislumbrar o que somos e onde estamos. Lemos para compreender, não podemos deixar de ler. Ler como respirar é a nossa função essencial. Fim de citação. Muito obrigado pelo convite que nos endereçaram e congratular a fantástica conferência que está a decorrer até o presente momento. Muito obrigado. E fica aqui então as palavras do município de Pombal. Muito obrigada. Quero agradecer muito a todos os que participaram nesta conferência e convidar-vos a ficarem para a conferência seguinte, que é já daqui a momentos e que pode ser vista na página do Facebook do Plano Nacional de Leitura 2027. Bom dia, obrigada, até já.